E essa troca, Marcela, de treinador, qual que foi a motivação para você fazer essa migração, né? Sair do Pacho e ir para o RAI, né? E como foi esse processo de escolha, né? Dentre tantos treinadores, né? Falar assim, não, é o RAI que vai cuidar Então, eu agora. sempre acompanhei o Raí, né? E sempre admirei o trabalho dele, até pelas atletas, né? Pelos resultados de tudo ali que ele entrega. E não só na questão, eu tô falando de troféu, mas de toda a evolução que as atletas dele tinham. Então, eu olhava para aquilo dele e falava, cara, o Raí tem as melhores atletas, todas as atletas eu vejo uma evolução assim incrível. E a decisão, na verdade, né, tá trocando de treinador, eu tenho muito respeito e muita admiração pelo Pacho. Sim. Confesso que não foi fácil, e todo tempo eu conversava com o Raí, eu falei, Raí, eu preciso conversar com ele. Eu acho que você chega em determinado tempo, acho que você tem que analisar, e não que o trabalho do outro esteja ruim, mas você chegou num momento que meio que estagnou. Então você tem que procurar algo para que você consiga ter uma evolução muito maior. Então, essa decisão foi exatamente por isso. Eu falei, eu consegui ter uma evolução, percorri um caminho muito grande com o Pacho e sou muito grato e tenho muito respeito com ele. Mas eu acho que tá na hora de subir um pouco mais ainda de nível, evoluir um pouco mais, procurar uma pessoa que trabalha literalmente ali para as mulheres, né? Porque o foco da Raí é as mulheres, e Sim. não dizendo que o trabalho do Pacho não é bom, é Não, muito bom. excelente, Mas perfeito. hoje o Pacho ele tem um trabalho muito direcionado para a parte dos homens. Então, pelo que eu precisava da questão de evoluir, tanto, né, nos treinos, quanto ali de ter realmente, porque sempre foi meu ponto fraco, né, digamos, de treino, até pelo Uhum, medo que eu tinha de treinar. uhum. Então, eu precisava desse trabalho ali com uma pessoa específica, que é o Raí, que tem um treinamento feminino ali muito direcionado porque eu precisava. Então, acredito que isso me fez escolher ele, até pela pessoa, pelo profissional que ele é, e foi uma troca assim, tranquilo, respeitando ali o trabalho do Pacho, toda a nossa história que a gente viveu. Como o Rai falou, né? Conversou com o Pacho, todo mundo conversou e todo mundo se entendeu. E quando eu falei pro Pacho, ele falou, filha, eu já esperava isso, e você tá super certo, você tá em boas mãos, vai lá. Eu tô aqui desejando todo o sucesso do mundo pra você, e foi super tranquilo, sabe? Eu acho que o atleta ele também ele pode sentar e analisar e ver, será que até aqui eu tô evoluindo mais Será que não precisa de uma ou coisa nova às vezes, né? estagnei, ou eu preciso de algo diferente, uma coisa nova, uma dieta nova, um treino diferente, uma estratégia de finalização melhor. Então, a gente tem que avaliar isso, não que eu falei agora que o treinador seja ruim ou deixou de ser bom, mas é porque você precisa trocar para ver algo diferente, estratégias diferentes, Você ficou entendeu? quanto tempo com o Pacho? Bastante tempo, né? Foi bastante tempo, nossa, eu não sou muito ruim em Eu, datas. desde que eu lhe acompanho, já tava É, com porque ele. quando eu conheci o Gabriel, depois a gente se mudou pra cá, o Gabriel passou um tempo na Integral, e aí logo depois a gente conheceu ele, que ele também foi pra Integral, mas foi bastante tempo, eu não lembro em datas, viu, gente? Mas Foi foi bem mais de antes da, 4 anos, bem eu antes da acho. pandemia, né? Uhum, uhum. Bem antes, né? Exatamente, Eu lembro que foi quando mais eu ou comecei a menos acompanhar a isso. Marcelo, ela já tava com o Já Pacho. tava Já com. trabalhava com ele. Então ele E realmente aí, pegou ali, é, nossa senhora. Ah, Ele ainda era carequinha. era ele do era Pacho do careca Velho ainda. Testamento ainda. Careca com 150 quilos. E na sua percepção, Marcelo, o que que é muito parecido e o que mudou radicalmente, assim, entre os dois? O muito Hum. parecido eu posso dizer, se você não. A fisionomia, né? Também, tá com cabelo ainda. Ainda. Ou se É, você não conseguir falar o que tem de similar, eu consigo. eu acho que eu acho não, tenho certeza, né? O Raí, ele é muito, não que o Pacho não seja, mas o Raí, ele tem uma preocupação e uma cobrança um pouco diferente. O Raí, ele fica muito no pé. Então, assim, saiu da competição, é atualização. Demorou. Toda semana. Chegou no off 15 dias. Então acaba que com o Pacho, às vezes a gente pecava nisso. Acho que porque também a gente estava tão próximo todo dia ali na academia, ele me via ali e Uhum. tudo. Então, às vezes acho que a gente pecava nessa questão de a gente estar perto, mas ao mesmo tempo, talvez
faltava um pouco mais de acompanhamento, sabe? Entendi, E o entendi. Raí não. Então isso foi a chave para poder assim virar na minha carreira, na minha evolução, de ter essa constância e não deixar errar. Porque eu sou uma pessoa, gente, que eu gosto muito de comer, confesso, tá? Não tenho Tem que botar na vergonha camisa de nenhuma força. em falar. Então, assim, eu saía muito da competição, eu, eu comia. Às vezes eu queria acompanhar o Gabriel, que, né, queria comer o mesmo que ele tava comendo, e, gente, essa proporção, assim, é diferente, entendeu? Sabe o que é Não pior? é Sabe o que é igual. pior? Ela Parece, né? conseguia. E eu conseguia, então assim, eu tenho Acompanhar. fome. Então, eu percebia que eu saía ali da competição, a gente, né, por estar próximo ali, tudo, às vezes não tinha tanta cobrança ali. E o Raí não, o Raí é diferente, ele tá ali cobrando, ele tá ali vendo o peso, se você não mandar, ele vai te cobrar. Essa semana, mês passado, ele mandou você, já ia te cobrar aqui, que você não mandou atualização quarta-feira. Eu falei, aí ele, mas eu vi que você mudou pra Pro sábado. Eu sábado. falei, eu mudei pra sábado, por isso que eu não Ela fez mandei. a besteira de me chamar uma vez pra fazer refeição livre com ela. Eu falei, Marcela, E aí, eu vou contar cada vegetal que entrar na sua boca, filho. não consegui nem passar, assim, ó, nem furar nada da dieta. Mas eu acho que é isso, é essa cobrança, essa presença, essa coisa de tá ali junto ali toda hora, tá cobrando, porque assim, tem atletas e atletas. Eu sou a pessoa que eu preciso ser cobrada, ser pressionada. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar nisso. Então, Isso eu é já na base do mudei assim soco. muito a minha cabeça. E o Raí, ele também me ajudou muito a mudar isso, porque eu me incomodava muito em sair dependendo da fase da preparação, em sair e não poder comer. Então, às vezes, eu preferia não sair do que sair, ter que levar marmita e estar presenciando momentos e eu não Pessoal poder comendo. comer. Não é que eu ficava com raiva, mas me incomodava um pouco. Às vezes eu nem queria estar ali porque eu queria estar em casa, eu preferia estar em casa do que estar ali e não poder comer, entendeu? Então, ele Eu veio queria passar trabalhando vontade, né? isso. Então, ele fez literalmente até um teste comigo, porque eu sabia que eu podia comer no casamento que eu fui e ele falou, Marcela, você tem que aprender a lidar com essas emoções, esses sentimentos de, tipo, não também poder, tipo, né, todo lugar que você vai poder sair e comer. Então não vai ser nem a primeira, nem a segunda vez que você vai para um compromisso e você não vai poder comer. Então tu já Você tem que tem que se aprender de acostumar. agora, se acostumar. Então assim, mesmo sabendo que talvez ele poderia me liberar, ai, que raiva dele. Ele já tava Ele ali falou do assim, lado. não, ele já tava ali testando, não Não, vai. não vai. Então, Abriu a marmitinha no casamento, comeu. Eu mandei tirarem foto ainda. Tinha uma outra atleta melhor falou: tira foto porque eu quero ver se ela comeu. todo mundo invejando. Então, essa questão, esse detalhe dele ter a paciência, de ter a inteligência de cobrança, de realmente ver cada detalhe de atleta, o que o atleta precisa de atenção, como eu precisava disso, ele veio trabalhando isso e mudando muito a minha cabeça. Então, acho que isso é o ponto ali que é admirável no Raí, porque ele ama o que ele faz. Ele ama Legal. muito o que ele faz e é nítido isso. É muito nítido isso. Sensacional. E eu digo assim, tanto por essa questão que ela tá falando, sobre a questão da cobrança e tudo mais, e nem falo que é por conta de desleixo ou qualquer coisa assim, sabe? É muito por conta do tipo de público mesmo. O Pacho trabalha com homens, cara, e homens normalmente não tem essa necessidade muito grande de você estar ali nessa cobrança maior, de entender o que é que tá passando pela cabeça. O E trabalho até com mesmo mulher é um pouco mais diferente. desleixado o homem, né? O trabalho com Acaba- mulher é diferente, entendeu? Sim. Precisa de um pouco mais ali não é atenção a palavra, porque toda vez que a gente fala isso fica parecendo que a gente tá falando mal do outro, mas não é, entenda, gente. Acho que a de gente forma conseguiu alguma. explicar De forma alguma. Porque o trabalho que ele faz é diferente, é pra homem. Então Precisa tem mais um uma. acompanhamento mais próximo. né? Exato. Imagina a diferença de você trabalhar com a biquíni, como era a Amanda, por exemplo, e o Derek. Então é discrepante. Completamente diferente, são dois universos completamente diferentes, cara. E eu tenho certeza que até mesmo pro Pacho, ele já devia estar no coração dele pensando, pô, eu preciso focar só no 100% nos homens. E hoje né? ele só tá com os homens. Hoje não ele, tá com a partir só do a momento. Zama, né? Só a Zama que é na Woman's Physique ainda, né? Mas tanto a Marcela quanto a Amanda, né, quando vieram até mim, ele deslanchou muito mais, pô. Porque meio que dava pra sentir que ele tava ainda acompanhando porque tinha aquele carinho, tinha aquela presença e gostava de todo mundo e não queria ter esse tipo, Esse não queria sabor, decepcionar, né? exato. Pô, conversar com a menina pra não trabalhar mais com ela. É chato. Então eu entendo que na posição dele, ele manteve o máximo possível pra não desapontar ninguém, entendeu? Então eu entendo muito desse lado que o trabalho com homem é completamente diferente, pô. Com mulher precisa ter um pouco mais de atenção. E é como a Marcela falou, é muito de uma atenção individual. Nem todas as pessoas precisam disso, entendeu? Tem algumas meninas, cara, que não
falo muito. E não é porque eu não quero, não é porque eu não dou atenção, é porque eu vejo que não precisa. Ou pelo menos essa demanda nunca chegou até mim, entendeu? Então, se você é atleta minha que tá me escutando aí, que não conversa muito comigo, mas tem algo pra falar, me fale, que a gente vai começar a Por isso bater que eu fico papo. enchendo o saco do Raí, gente. Por É. isso que hoje eu falo. Antes eu não falava com o Pacho. Hoje eu Exatamente. aprendi e eu converso muito com o Raí. Então, tá parte- aqui literalmente pra ajudar. A partir do momento que eu acesso o problema, eu consigo resolver ele, né? Mas falando sobre a similaridade, eu acho que a gente tem metodologias de treino bem parecidas. O Pacho, apesar de gostar de um pouco mais de técnicas avançadas, eu usar um pouco menos, né? Ele ainda mescla um pouco mais lá no treino, mas a forma com que a gente monta o treino, a forma com que a gente conduz o treino até a final, ela é muito similar. Teve uma vez, inclusive, tá no meu canal, quem quiser assistir, que eu peguei e falei pro Pacho, Pacho, eu quero fazer uma surpresa pra Marcela. Você vai lá pra Nation. Vocês Os vão ver dois, se é né? surpresa, Treinar. gente. Você vai lá, Eu vi esse vídeo, você cara. vai lá pra Nation. Aí eu não vou falar nada pra ela, eu vou dizer que é um treino normal. E aí quando ela chegar lá, você vai estar lá. E aí ela vai descobrir só lá. Me lasquei. Fica na frente. E aí, Lascou dobrado. verdade, foi Eu falei, bem, o que bem você tá dobrado. fazendo aqui, Pacho? Ele... Vim te treinar. 23 anos. Eu falei, você e o Raí. Agora Nem vim ferrou. preparada, nem fiz uma refeição livre antes. Aí eu puxava um, Pode ele puxava tomar um outro. pré-treino, pelo menos? Eu puxava um, ele puxava outro. E dava pra ver que foi um negócio fluido e muito similar, entendeu? Até porque, como eu falei, a gente veio do mesmo lugar, né, cara? A gente saiu do mesmo grupinho, a gente estudava nas mesmas fontes, né? A gente tinha um grupo muito forte ali de relatos pessoais e tal, a gente tinha um grupo de estudos também. Então, todo mundo foi despontando, foi saindo daquele grupo e foi furando a bolha, né? Então a gente meio que saiu daquele mesmo... Como a gente saiu da mesma origem e a gente estudou pelas mesmas fontes, a gente tem os amigos em comum também, que também falam sobre isso, então a gente pensa muito parecido, né? Obviamente que ele tem a vivência dele como treinador de homens, dos caras gigantescos, eu tenho a minha vivência com as meninas, né? Mas isso é a única coisa que diferencia. Mas a forma com que a gente pensa na hora de montar o treino, de montar um treino compartimentado, pensar na musculatura de várias formas separadas e não uma coisa só, entendeu? Isso ele também tem muito, das séries preparatórias, séries top 7, entendeu? Então ele tem muito disso também, sabe? Certo. A minha próxima pergunta ia bem de encontro a isso, né? E aí você já teve a experiência justamente com os dois, né, Marcela? Que se teve algum choque, assim, de realidade nos primeiros treinos com o Rai. Se você sentiu alguma mudança, né? Porque eu sei que o Pacho, eu acompanho ele há muito tempo, o treino dele é puxado, né? Ele começa ali com uma técnica, daqui a pouco ele vai colocando um treino mais anabólico no meio do caminho, mais metabólico e tal, ele vai mudando, vai variando, então o atleta acaba saindo exaurido. No caso do Rai, o que você notou assim de diferença e qual foi a sua percepção nos primeiros treinos com ele? Eu acho que meio que entra no que o Raí tá falando, sabe? Acho que esse detalhe dos treinos, do que trabalhar, de como treinar, de como fazer a ficha ali de divisão, treino, dessa divisão de treino ali do que eu vou treinar, sabe? O Em Pacho... resumo, eu sou chato. Então tem muito detalhezinhos assim, que era um pouco diferente do Pacho. Era um pouco parecido, mas tinha esses detalhes a mais, principalmente em treinos de glúteo. O Raí sempre mandava pra gente tirar as dúvidas, mandava os vídeos também ali pra gente fazer a execução tudo correta, o jeito do pé, o jeito da barra. Então são muito detalhezinhos que fizeram bastante diferença. E eu tinha muito medo de usar carga. Muito medo. E o Raí foi tirando isso de mim, sabe? Porque Aos poucos eu fui colocando na cabeça dela que ela tem sim força. É só psicológico. na minha entendeu? cabeça eu não tinha força. E o Raí veio trabalhando isso comigo, sabe?